Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma disciplina no nosso curso de auxiliar bucal. Disciplina essa de tremenda importância para a convivência no consultório, que tem-se o nome de biossegurança em odontologia. Bom, meu nome é Marcos Leandro, sou cirurgião dentista clínico geral e graduei em odontologia no ano de 2019 pela FUNORTE. Bom, dando início, o que é biossegurança? O termo biossegurança é formado pelo radical grego bios, que significa vida, e pela palavra segurança. Segurança de vida e para a vida, onde iremos trabalhar numa profissão que nos oferece perigo e risco. Por isso temos que seguir todos os métodos da biossegurança para ter uma profissão correta e evitar os perigos e riscos. Bom, o que é biossegurança? É o conjunto de condutas diretas ou indiretas que devemos tomar para uma prática profissional segura. Como todos podem ver na imagem, todo o paramento que o dentista e o auxiliar precisa estar usando para proteção de sua vida. Bom, biossegurança em odontologia compreende o conjunto de medidas empregadas com a finalidade de proteger a saúde da equipe e dos pacientes em ambiente clínico. Para tal, devem ser tomadas as seguintes medidas, que vai nos prevenir, sendo o controle de riscos físicos, químicos e biológicos, e também o controle de riscos ergonômicos e acidentais. Irei mostrar esses riscos nos próximos slides. Começamos pelo risco físico. O que é o risco físico? É tudo aquilo que produz ruídos, radiação ionizante ou não, vibrações materiais, pérfuro-cortantes, ultrassonho e etc. Bom, o que são esses ruídos? O paciente já chega no consultório amedrontado, com a maioria falando, eu tenho medo daquele motorzinho. Isso é um barulho que traz traz riscos e medo ao paciente. Por isso devemos conversar e tranquilizar o paciente. E para nós profissionais, existem materiais pérfuro-cortantes, que são os bisturis e outros materiais que utilizamos nos atendimentos. Devemos ter tremendo cuidado para com esses materiais. Uma vez levado na boca do paciente, ele está contaminado. E isso é um tipo de risco físico. Dando continuidade, temos também os riscos químicos, que são os ácidos, as resinas, o mercúrio, a poeira. Tudo isso a gente encontra no nosso consultório. Quando você está fazendo um procedimento, na maioria das vezes, você irá lidar com materiais ácidos que podem ocasionar uma dor, um incômodo ou até problema mais grave no paciente. Deve-se ter tal cuidado para a manipulação desses materiais e seguir todo o protocolo correto. Temos também os riscos biológicos, que são as secreções com bactérias, vírus e fungos. Uma vez que iremos fazer procedimentos nos pacientes que ocasionar sangramento, ali há um nível de contaminação e não conseguimos identificar se aquele paciente tem algum tipo de vírus ou alguma bactéria que, se tocarmos e levarmos em alguma parte do corpo que está descoberta, por exemplo, na mucosa, podemos também contrair a contaminação daquele paciente. Por isso, sempre devemos usar todo o material de segurança,
que iremos falar nos próximos slides. E também temos os riscos, o risco ergonômico e emocional, que é a má postura, o ritmo excessivo de trabalho, monotonia, depressão, estresse. O que isso ocasiona, pessoal? Como vocês estão vendo na imagem, nós sempre ficamos em uma posição não tão favorável. E por isso existe a posição ergonômica. As cadeiras de assento para nós são feitas pensando na nossa postura. Pensam que não iremos fazer esses posicionamentos um dia ou dois, e sim uma boa parte da vida. E se não seguirmos todo o protocolo, a forma correta, não teremos sossego com dores lombares, dores na cervical e podendo até ter algo mais grave e paralisar a profissão. Por isso sempre devemos manter uma postura, um ritmo de trabalho não tão cansado, tentar modificar para não ficar monótono, ficar repetitivo, e assim conseguiríamos dar um bom trabalho para o nosso corpo e nossa mente. E temos também um dos principais, que é o nosso risco de acidente, com equipamentos sem proteção, armazenamento inadequado, falta de adoção das medidas de precaução padrão, ou seja, todas as vezes que você leva o material na boca do paciente, ele tem contato com sangue, com saliva, esse material está contaminado. Principalmente sangue, às vezes a agulha, na hora de reencapar, que você tira ela do envelope para colocar na carpule, que é uma agulha que você vai introduzir na boca do paciente. Quando você termina o procedimento, deve-se ter maior cuidado ao reencapar, nunca usar a mão como vocês estão vendo na imagem para reencapar a agulha, porque a agulha está contaminada. Se perfurar seu dedo, vai ter que passar por um processo de verificação se você também não foi contaminado, e o paciente não sabemos quais problemas ele tem, e devemos ter todos os cuidados, porque tem muito material pérfuro cortante que trabalhamos no dia a dia, principalmente vocês auxiliares, nas lavagens, na retomada, na limpeza do ambiente de trabalho. E dando sequência, vamos falar um pouco de infecção cruzada, né? O que é a infecção cruzada? Na clínica odontológica, a infecção cruzada, que é a transmissão de micro-organismos de pessoa a pessoa, paciente-profissional, paciente-paciente e profissional-profissional, através de uma contaminação aérea de objetos ou instrumentos contaminados. É dada pelo meio de 3 veículos: sangue, saliva e instrumental contaminado, e 2 vias de contaminação: inalação de spray de aerosol e pérfuro cortante. Essa imagem que eu coloquei aí é mais ou menos para identificar. Você pode contaminar um paciente, o paciente vir contaminado e contaminar o profissional pode estar contaminado e contaminar o paciente, e também o profissional pode contaminar outro profissional, da forma que você pegando um equipamento, todas as vezes que for atender pacientes, devemos fazer toda a higiene do ambiente, pois acabamos de atender outro paciente e quando você usa a caneta, ela libera aerosol, vai na boca do paciente e volta para o ambiente. Isso pode deixar o ambiente contaminado. E também, quando você utiliza um instrumental num paciente, deve-se ser feita a esterilização para reutilizá-lo, porque se o paciente estiver contaminado, quando você for utilizar no outro paciente, irá transmitir
contaminação, problemas de um paciente para outro. E de um profissional para o outro, você pode de profissional para profissional, você pode estar contaminando por um não uso correto de todos os equipamentos de proteção individual. E de paciente profissional pode ser contaminado se levar a contaminação da boca do paciente por algum instrumental e acabar perfurando ou chegando a alguma mucosa do profissional. Dando sequência, as vias de transmissão de contaminação são a via aérea, que é a respiratória, o sangue e outros fluidos orgânicos, e o contato direto com o paciente. Como todos podem ver na imagem, o espirro ou a fala de uma pessoa próxima da outra em tempos de pandemia de Covid pode estar transmitindo algum vírus, pode estar transmitindo algum problema de um paciente para o outro. Por isso que devemos usar todos os meios de proteção e no consultório sempre necessário seguir todo o protocolo, principalmente em tempos de pandemia. E lembrar que não existe somente esse vírus, que lidamos com outros tipos de vírus há tempos e sempre tem o nosso protocolo a ser seguido, que eu estou passando para vocês. Bom, temos, dando continuidade, temos as ações preventivas para a manutenção da saúde. Precisamos, ao atuar no consultório odontológico, estar com os exames médicos todos em dias, a nossa imunização, a redução ou remoção parcial dos micro-organismos da pele ou dos tecidos por método químico-mecânico, ou seja, a degermação é você fazer a higiene correta de suas mãos de um paciente para outro. Não imagine que só por usarmos luvas não precisamos fazer a nossa higiene correta das mãos. E sempre estarmos atentos e precavidos de todos os problemas que podem acontecer. A imunização, ela deve ocorrer sempre quando formos trabalhar, conferir conferir o nosso cartão de vacina, se possível levar até o posto para que as pessoas também possam conferir e observar se está todos o necessário para atuar em um consultório, se está em dia seu cartão de vacina. Precisamos estar com todas da carteira de imunização, como pólio, sarampo, rubéola, tríplice viral, tuberculose, hepatite B, a dupla DT e também da gripe, né? Temos que ficar atento a isso, porque todos os dias vamos estar lidando com pessoas, estamos expondo a nossa vida em risco se não estivermos imunizados. Dando continuidade às ações preventivas para a manutenção da saúde, também existem as medidas que evitam o contato direto com a matéria orgânica. Como vocês podem ver na imagem, o uso de barreiras protetoras, que são os EPIs na proteção individual. De um lado vocês estão vendo essa luva amarela aí, que irei falar mais na frente. O profissional ali está fazendo a lavagem do material para em seguida ter a esterilização. Lembrando que esse material está contaminado, por isso devemos ter todo o cuidado e é necessário o uso dessa luva e de toda essa roupa para a lavagem desses materiais. E no outro lado é um atendimento
do dentista em um consultório e vocês podem ver toda a paramentação. Dando sequência, falando mais sobre as ações preventivas para a manutenção da saúde, temos a limitação da propagação de micro-organismos. Devemos ter barreiras de superfície e isso ser trocado de paciente por paciente. Vocês podem ver na imagem, na cadeira odontológica, que tem umas partes amarelas. Isso aí é o dentista mostrando a parte que ele mais toca, ou seja, sempre é necessário passarmos o plástico filme, acho que todos conhecem, nessas partes da cadeira odontológica, porque vai estar contaminado de paciente para paciente e fazendo isso você evita um meio de contaminação cruzada. Desse jeito é necessário a cada paciente ou a cada manhã você fazer o envelopamento dessas áreas com plástico filme. Numa aula prática, futuramente vocês irão compreender melhor. E falando mais sobre ações preventivas para a manutenção da saúde, temos a limpeza, desinfecção dos artigos e da superfície. A limpeza, a desinfecção, esterilização, antisepsia, o descarte do lixo contaminado e não contaminado. Sempre que formos atender um paciente, tem os instrumentais que são lavados e esterilizados novamente para ser reutilizados, e tem os materiais que são não reutilizáveis, que utilizamos só uma vez e descartamos. Temos eles lixo não contaminado e lixo contaminado. Os contaminados normalmente são as agulhas, seringas, que tem um contato direto com o sangue ali. E devemos descartar nessa embalagem amarela. Somente ela é descartável, lixo contaminado. E dando continuidade, temos também as medidas que evitam o contato direto com a matéria orgânica. Bom, temos uma lei que, de acordo com a ANR, dígito 6 da portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978, o Ministério do Trabalho e Emprego considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Ou seja, todas as vezes, todo o serviço que for necessário, um equipamento de proteção individual, temos uma lei que nos ampara, que só nos permite trabalhar se tivermos todo esse equipamento de proteção individual em dia. Vou mostrar os equipamentos de proteção individual da odontologia. Os profissionais devem evitar o contato direto com a matéria orgânica. O uso de barreiras protetoras é extremamente eficiente na redução do contato com o sangue e secreções orgânicas. Dessa forma, a utilização do equipamento de proteção individual torna-se obrigatório em atendimentos, como eu havia dito a vocês. Isso é duas imagens aí, pessoal, do nosso equipamento de proteção individual na odontologia. Eu vou falar um por um, mas como podem ver, pós-pandemia, fomos necessários a adequar para um atendimento, e essa imagem ilustra como devemos atender nos consultórios odontológicos. Começamos falando pela luva. Temos alguns tipos de luva. Essa na primeira imagem aí do nosso lado esquerdo é uma luva de proteção, uma luva de atendimento clínico normal, onde são feitos procedimentos não tão invasivos. Essa do meio é uma luva cirúrgica, onde ela tem uma textura mais grossa
e pega uma boa parte do seu braço, evitar contaminação cruzada, como eu falei, e essa do lado direito é a luva amarela que eu comentei um pouco antes aí, que nos protege, ela é emborrachada, nos protege na lavagem do material, que tem um contato direto para evitar a perfuração da nossa pele. O próximo EPI, né, é a máscara. A máscara deve ser escolhida de modo a permitir proteção adequada, portanto, use apenas máscara de tripla proteção. E quando de atendimento de pacientes com infecção ativa, particularmente tuberculose, use máscaras especiais N95. Bom, sabemos que pós-pandemia foi necessário utilizarmos sempre essa máscara mais azul escura aí, devido à contaminação do vírus. Antes disso, era normal usarmos essa azul clara aí como em procedimentos normais, e algum paciente ou algum procedimento que demandava mais invasão ao paciente, usaríamos essas outras com uma proteção maior, que é exemplo é a N95. Devido à pandemia, estamos usando direto agora essa N95. O próximo EPI é os protetores oculares, né? E com a pandemia também veio essa viseira que é para nos proteger. Esse óculos laranja é porque quando usamos resina, temos que fazer a fotoativação e usamos um fotopolimerizador que a cor é azul, um azul bem forte, e essa cor laranja do óculos aí é para diminuir a intensidade dos nossos olhos. E o outro é o óculos de proteção normal que devemos usar por baixo da viseira para fazer o atendimento. E temos também o jaleco, que o avental deve ter o colarinho alto, como vocês podem ver nessa imagem, como diz, gola de padre, as mangas longas e o comprimento que vai além dos joelhos, podendo ser de pano ou descartável. Devido à pandemia também, estamos sendo obrigados a usar diariamente esse avental mais azul, porque ele é descartável. Usou e devemos descartar paciente por paciente. Temos também o gorro, né, que protege contra gotículas de saliva, aerosóis e sangue contaminado. Muitas das vezes, se não usarmos, podemos levar contaminação para casa, para nossos familiares, nos fios de cabelo, coisa que é até não visível ao olho humano. E vamos entrar um pouquinho nos princípios, né? Falar sobre os princípios da asepsia. O que é o princípio da asepsia? É um conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de micro-organismos num ambiente que logicamente não os tem. Logo, o ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção. É todo tipo, pessoal, de medida que iremos tomar para impedir que o micro-organismo penetre no ambiente em que não possui. É evitar a penetração de micro-organismos em ambiente que não tem micro-organismos. Vamos para o próximo princípio. Eles são parecidos, mas têm diferença. É o princípio da antisepsia. Aquele passado é da asepsia. É um conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismo ou removê-lo de um determinado ambiente, podendo ou não destruir. Ou seja, a antisepsia vai inibir o crescimento do micro-organismo ou até removê-lo.
é um ambiente que já tem micro-organismos e nós vamos aplicar o produto, o material que vai inibir o crescimento ou até remover. Vocês conseguem compreender, né? A asepsia a asepsia vai impedir a penetração do micro-organismo e a antisepsia vai inibir o crescimento em um ambiente que já tem micro-organismo. Um exemplo é a clorexidina que vocês podem ver na imagem. E também temos o princípio da desinfecção. É o processo pelo qual se destrói particularmente os germes patogênicos ou se inativa sua toxina ou se inibe o seu desenvolvimento. É a desinfecção do local, né? O próprio nome já diz, cada paciente tem que fazer a desinfecção para que outro paciente venha, onde destrói particularmente alguns germes patogênicos e também inibe o seu desenvolvimento. E temos o princípio da esterilização, que é muito importante e fazemos todos os dias no consultório odontológico. É o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus, mediante a aplicação de agentes físicos e ou químicos. Toda esterilização deve ser precedida de lavagem e enxaguadura do artigo para a remoção dos detritos. Ou seja, a esterilização a gente faz em um equipamento que chama autoclave. Ele remove todos os tipos de bactéria, todos os tipos de micro-organismos que possuem vida naquele material. Ou seja, toda vez que vamos atender de um paciente para o outro, devemos fazer ou se utilizar o mesmo material, deve-se ser feita a esterilização, onde é feita a lavagem com sabão e água e também com escovas para remover o sangue, né, do material do instrumental, remover algumas formas de bactéria e depois levarmos ao autoclave, onde será esterilizar todo o material e acabando com todo o micro-organismo. E para quase finalizarmos, uma das medidas importantíssimas, como eu havia comentado no início, é a lavagem das mãos. Ou seja, está aqui uma sequência onde você deve abrir a água, colocar o sabonete na mão, com os movimentos circulares, esfregar a palma da mão de um lado para o outro, depois esfrega a parte interna dos dedos, com movimentos verticais, né, subindo e descendo. Junte as mãos novamente, entrelace os dedos para frente e para trás, e esfregue um no outro. Depois feche as mãos, uma na outra, com movimentos verticais de novo, subindo e descendo, esfregando os dedos. Depois aperte o dedão com uma das mãos e faça um movimento para frente e para trás. Em seguida, faça um movimento circular na palma das mãos, de uma das mãos, né? E depois lave as mãos com água, deixe a água cair, enxague bem com papel, com folha de papel, toalha. Use uma toalha de papel para desligar a água e pronto, você está com a mão descontaminada, uma mão limpa. Bom, pessoal, espero que todos tenham compreendido. Essa foi a nossa aula de biossegurança em odontologia. E o que precisar, estarei à disposição.